RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, 26 de julho de 2018. Alta velocidade do tempo, minha gente, porque vamos combinar, né? Quinta-feira, dia 26 de julho, chuva, jogos em Porto Alegre, temos aí na Arena, começando daqui a pouquinho, Grêmio e São Paulo, né? São equipes que estão ali na ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e temos lá em Minas Gerais dois clubes que subiram da segunda divisão, um campeão, que é o América Mineiro, e o outro vice-campeão, que é o Internacional, aqui da capital dos gaúchos. Então, tem essa partida lá importante, né? O Internacional vem numa fase muito boa, está aí em terceiro, quarto lugar no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio aparece em sexto ou sétimo, né? Então, o Grêmio hoje jogando com o São Paulo, que vem bem na vanguarda do brasileiro também, está em segundo lugar, então partidas importantes. A Arena, nós temos aqui vivendo esse tempo chuvoso há semanas, então o gramado não deverá estar bom, extremamente escorregadio, é muito complicado isso aí para uma equipe altamente técnica, ou duas equipes altamente técnicas, né? Se é várzea, é bola para o mato, que o jogo é de campeonato, mas não é o nosso caso. Então, tanto que os colorados vêm numa lentidão, até para chegar na televisão, eles vêm lentos, porque eles não têm velocidade, eles têm dificuldades de andar, mas enfim, Ayrton Bernardão deve chegar daqui a pouquinho, com o seu retrovisor, e então é isso aí mais ou menos. Fala, Valdir Bianchessi. Silvio, dois jogos difíceis, na minha opinião. Sim. Acho que o jogo mais difícil, inclusive, é o jogo lá de Minas Gerais, clássico da Série B. Clássico da Série B, muito bem. 2017, né? Hein? Clássico de 2017, né? Sim, clássico. Sim. Foi estabelecido em 2017, quando ambos estavam na segunda divisão. E aqui um clássico tradicional, dois tricolores, né? Dois tricolores, São Paulo e melhor dito, Grêmio, tricolor, e São Paulo, tricolor paulista, né? Então, um momento importante. Eu não sei se o Gabriel Afatato, que é um grande estudioso de política internacional, né, um sociólogo, se ele estiver vem acompanhando o futebol. Já deixei meus tempos de sociologia, mas mesmo assim sempre muito cordial, né? Antes eu tenho um presente pra ti, ó, não sei se tu conhece. Muito obrigado. Veio parar em minhas mãos e me foi delegada a missão de entregar a ti. Mas eu acho que o jogo de hoje é muito importante, tanto para Grêmio quanto para São Paulo. São Paulo, ele disputa as primeiras colocações lá do Campeonato Brasileiro, é praticamente uma eliminatória. Se o Grêmio perde esse jogo, o Grêmio pode dar adeus às pretensões de disputar os primeiros lugares no Campeonato Nacional. A gente não vai ter o Cortez hoje, nem o André, a gente vai ter o Jael lá na frente. O Grêmio, ele vai ter uma postura que, enfim, espera-se uma resposta, tudo aquilo que a torcida, o próprio Renato e a própria direção estavam conversando com o elenco ultimamente, né, por causa do jogo contra o Vasco. Acho que o Grêmio tem uma equipe que sofre muitas pressões por várias razões diferentes. Uma delas, eu acho que é a grande expectativa que sempre se coloca num time que, nos últimos 2 anos, foi campeão de títulos importantes. Isso requer ao Grêmio uma certa maturidade. Faz parte do desenvolvimento de uma grande equipe, de um elenco que está se entrosando a partir dos anos, ter esses momentos de pressão, né? O Grêmio tem que saber também se decidir na vida. Rumar para o Campeonato Brasileiro é uma coisa muito complicada, é um campeonato que requer um grande desenvolvimento, um grau bastante elevado de trabalho que seja a longo prazo, que seja ritmado, que tenha um compasso, tenha toda aquilo que uma equipe importante precisa para ganhar o Campeonato Brasileiro, que é uma preparação que ao longo de um ano inteiro consiga se mostrar eficaz. O Grêmio tem dificuldade em campeonatos extensos, o Grêmio sempre teve muitas dificuldades na era dos pontos corridos, e o jogo de hoje ele é muito importante por causa desse paradigma, né? O Grêmio tem essa chance de se catapultar mais adiante, o Arena vai estar, mesmo com chuva,
contando com os torcedores, contando com a massa do gremista. E quanto ao Internacional, eu acho que vive também um momento de bastante entusiasmo, mas bem melhor, porque é aquele espírito que o Grêmio desfrutava em 2007, quando tinha voltado em 2006, melhor dizendo, quando tinha voltado da segunda divisão e tinha pela frente poucas expectativas, poucas pressões, e o trabalho que estava se desenvolvendo, bom, foi quase que milagroso, né? Um terceiro lugar em 2006, depois de ter voltado à segunda divisão. Acho que o Internacional tem a seu favor aquilo que o Grêmio tem contra ele mesmo, que são essas questões da expectativa, né? Perfeito. Vamos ver o que diz aí o rapaz do retrovisor, um dos grandes montadores de scores de placares de futebol em campeonatos gaúchos e também grandes partidas de atividades esportivas no país. O Bernardo Doni tem um histórico bastante complexo na sua atividade como árbitro de futebol. Mas, enfim, ele foi um gremista em tempos idos e hoje ele é um colorado convicto, por razões óbvias, né? Onde tem dinheiro, minha gente, tem gente mexendo. Ayrton Bernardoni. Eu consegui muitos scores quando eu jogava basquete, principalmente os grenais. Nós não perdia nunca, ganhava dele sempre. Então, aí eu fazia score. Entendeu? Como árbitro, eu sempre fui muito correto nas minhas atuações. Apitei 20 anos, apitei os maiores clássicos no Brasil inteiro, entendeu? E saí muitas vezes aplaudido. E outras vezes em Camburões. É só tu entrar no Google ali, tu vai ver quantos jogos eu apitei. Agora, sabe que se o nosso amigo aqui do lado, Falfatado, acompanhasse o futebol, então ele tomaria conta do programa todo. Que a tese que ele fez do Grêmio, a tese que ele fez do Inter, olha aqui, nem o maior comentarista sobre futebol faria, entendeu? Então, é uma pena que eu não correspondi às suas expectativas. Pois mas é que o senhor disse que não acompanha muito futebol, mas se acompanhasse, então, aqui, só que quem vai acompanhar o jogo do Grêmio, por exemplo, vai chegar lá no segundo tempo, que eu levei apenas 45 minutos da Ramiro Barcelo até aqui, 45 minutos. A tranqueira está generalizada. Tudo porque um grande público está se deslocando para a arena. Tem lá, não tem 5 mil pessoas no campo, está dizendo a rádio. Não é campo, rapaz, campo. Campo da Oeste. Campo é o tempo É o campo da Oeste. É o campo da Oeste, porque nem do Grêmio não é. Ele está jogando lá de favor, está alugando lá o campo para jogar. Que nem Andrade Gutierrez, que é dono Andrade do Gutierrez, nós não devemos nada para ele. Olha sei. aqui, os donos da arena estão tudo vendo o sol quadrado lá. Não sei quando é que vão acertar o negócio. E do Andrade também. Aqui, o Fábio Koff, que já não está mais com nós, entendeu? Já dizia na época, quando foi presidente, a arena não é do Grêmio. Ele que dizia, não só eu. Ele dizia porque ele era inimigo do Paulo Dono de Alonso e foi quem construiu a arena. Por isso aí é política. Isso é briga política. Briga política dentro do... Um dirigente da qualidade do Fábio Kopp, mesmo brigando com todo mundo, não podia dizer uma coisa dessa. Só que é o seguinte, então eu vou por ele, porque ele falou a verdade. Então, é um cara que sempre foi positivo lá no Grêmio, teve as glórias lá, entendeu? E quando ele falou a verdade. Não, então eu vou te dizer, que nem o Vitório Pífero no Internacional foi presidente de grandes momentos no Internacional e depois enterrou o Internacional. O Fábio Koff, que o Deus o tenha, com todo respeito, por tudo que o Fábio Koff fez pelo Grêmio Porto Alegrense, um dos maiores gremistas de todos os tempos do Grêmio Porto Alegrense, mas na segunda fase, isso não dá certo. O dirigente que conquistou grandes títulos não deve voltar, jamais. O que ele fez o Fábio Koff na volta? Não deu certo. Não deu certo. O Grêmio ficou endividado, porque tentaram de tudo para montar uma grande equipe, para conquistar títulos, e não deu certo. Lamentavelmente, essa é a verdade. Mas aqui, o Grêmio hoje tem um jogo muito difícil. Se jogar igual como jogou com o Vasco, aqui, Deus se achica. Porque o São Paulo tem um timezinho aqui, muito certinho. Está jogando muito bem. E é o meu treinador favorito, que deveria estar no Internacional até hoje, que é o Aguirre. Entendeu? Está fazendo um trabalho espetacular lá. E o Inter joga... Está fazendo espetacular como estava fazendo o Roger Machado, que foi mandado embora. E esse daqui a pouco vai também, porque é só perder uma ou duas que já vai também. Quem é que dizia que o Roger era treinador? É outro campeão. Só o cego, para saber que o Roger não ia dar certo. Olha aqui, foi mandado embora porque o Palmeiras, com baita impedimento que fez, não ganha de ninguém.
Então, olha aqui, ó, tinha que ter mandado em Panim, não tinha nem que ter contratado, porque não é treinador, entendeu? Então, aqui, agora o Internacional já vem num crescente, entendeu? Se passar hoje contra o campeão da segunda, que foi o América, vai jogar o campeão com o vice. Só que o vice hoje está melhor do que o campeão. Então, se nós passar hoje pelo América, olha aqui, ó, estamos brincando pela faixa no peito de campeão. É. Tadinhos. Não adianta secar. Tadinhos. É o seguinte, mas vamos não pode adiante. secar, não pode secar. O pai, esses tempos, estava lá contra o Ceará, ali torcendo, eu falava, velho, calma, é jogo contra o Ceará, tem que ganhar mesmo, sabe? Sim, respira, fica tranquilo aí. O time que vem jogar na retranca, secar, não é só contra o Inter. Quando vem um time jogar na retranca contra o Grêmio, também não sabe o que vai fazer. Não, mas aí não pode. Entendeu? Aí não pode. Ok, vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Alô, lojista, associa-te ao Cindy Lojas Porto Alegre e vá usufruir de tudo de bom que ele tem para você prosperar cada vez mais no seu negócio. Olha aqui, vamos ingressar semana que vem no mês de agosto, mês dos pais. O mês do Dia dos Pais. Então, é um momento importante para presentear o pai, né? Olha que o pai tem uma importância na vida das pessoas, dos seus filhos, né? Titular das famílias aí. Então, vamos lá presentear. É um momento singular, né? Para que se faça aí um reconhecimento a tudo que os papais fazem pelos seus filhos ou já fizeram, né? Tem muitos que já estão aí formados nas suas atividades profissionais, muito bem, obrigado, mas pai é pai. Então, vamos dar um belo presente, ou um presente que caiba dentro do bolso de cada um de nós, mas vamos fazer, não vamos esquecer do Dia dos Pais e dar um presentinho para eles, ou um presentão, ok? É assim que funciona. E também é o mês dos cachorros loucos também, né? E também, então tem que te vacinar. Tem que vamos abrir adiante. o olho, porque a mordida do cachorro louco, já viu, né? Se te morder, tu não dá nada, porque tu já é louco ao natural, quer dizer, então... Vamos adiante. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Ela tem 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma no Shopping Canoas, uma no Iguatemi, uma no Shopping Praia de Belas e outra no Barra Shopping. É um negócio espetacular. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É fantástico, assim funciona a filosofia da Cobasi. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Dá uma olhadinha aí num momento importante aí, quando um animalzinho de estimação olha pra gente aqui no monitor, no seu monitor aí na sua casa, com a criançada. Olha que bacana, um cachorrinho, por exemplo, aí, passando por aí. Dá uma olhada. Maravilha, né, minha gente? Maravilha. Minha gente, qual é o grande Banco do Sul, hein? Você sabe? Todos nós sabemos. É o Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, o nosso grande escudeiro financeiro. Todos nós, na hora de casar, de fazer um investimento, comprar casa, abrir uma empresa, o automóvel, o seguro, tudo isso passa por onde? Passa por Banrisul, que resolve todas as nossas situações. Dificuldades financeiras, Banrisul está à nossa disposição. Queremos crescer tanto na pessoa física, na jurídica, o Banrisul está à nossa disposição com as melhores taxas do mercado. Assim funciona o grande Banco do Sul, como você vai ver agora. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Ok, voltamos aqui na atividade, vamos falando sempre de coisa boa, vamos falar aqui de Percival Pugina.
que é o www.pugina.org. Se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados pelo nosso companheiro de bancada, aqui do nosso programa Atividade, grande escritor, grande articulista, Percival Pugina, ok? Pertence à Academia Rio Grandense de Letras, né? É um intelectual, ok? Site, blog, texto e imagens ilustrados, portanto, tudo isso comandado por Percival Pugina. Por isso eu digo, se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Esse Pugina sempre, né, minha gente, com 2 Gs, ok? Te liga porque é bom demais, ok? Vamos falando ainda em Vidrobox Blindex. A qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Um box lá no seu banheiro, maravilhoso, com película de segurança, Vidrobox Blindex. Instalações comerciais, tudo para a construção civil em vidros é Vidrobox Blindex. Envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, vidros temperados, laminados, lisos, impressos, divisórias de vidro, é um negócio fantástico, né? Muita luminosidade dos ambientes, você não tem a alvenaria, nem tampouco o famoso gesso acartonado. Então, vidro, todas as pessoas se enxergando, num ambiente muitas vezes reduzido, mas muito amplo pela luminosidade que traduz-se através das divisórias de vidro. Telefone Vidrobox, 3302-4343, o site Vidrobox é vidrobox.com.br. Valdir Bianchesi Júnior, diretor da Agenda 2020. Novidades aí? Hoje tem uma reportagem, dados aí da demografia brasileira do Jornal Zero Hora, que mostra claramente o envelhecimento da população no estado do Rio Grande do Sul, o estado mais envelhecido do país. Das 10 cidades mais velhas do Brasil, 9 estão no Rio Grande do Sul. E isso é um problema do ponto de vista social, tá? Isso é um problema do ponto de vista da Previdência, onde nós temos uma diminuição do número de pessoas em idade ativa. Nós não conseguimos nos preparar, exemplo do que fizeram outros países, como o Japão, por exemplo, que se preparou para o atendimento das pessoas idosas, tanto do ponto de vista da saúde e de infraestrutura. Então, esse é um dado que eu considero um dado preocupante, né? Outro dado importante dessa pesquisa, desse trabalho do IBGE, foi de que o estado do Rio Grande do Sul está perdendo, né, muitos jovens, principalmente aqueles melhor formados, mais qualificados, estão se retirando, estão abandonando o estado do Rio Grande do Sul, indo para outros estados, outros países onde possam ter melhores condições de trabalho, menor remuneração e assim por diante. Então, acho que é um dado que nós, sociedades, devemos avaliar, analisar com cuidado. A nossa pirâmide etária, ela está virando um retângulo e daqui a alguns anos ela vai se inverter. Ela será uma pirâmide ao contrário. Perfeito. Roxane Ponce. É interessante esses dados, principalmente quando nós estamos hoje discutindo toda essa questão de reforma da Previdência, né? Nosso estado hoje tem uma folha de inativos, às vezes, muito maior do que aqueles que estão contribuindo e que estão efetivamente trabalhando. Mas é engraçado porque essa questão dos jovens que abandonam o estado por oportunidade de trabalho, não necessariamente nós somos um estado que não prepare bem esses jovens. A URGS, por exemplo, esteve entre as 10 melhores universidades. Então, ou seja, nós temos um bom nível de ensino, sim, considerando a nossa Universidade Federal, mas, infelizmente, poucas oportunidades atrativas de trabalho para esse contingente de jovens. É triste analisar essas estatísticas, mas elas servem justamente para quê? Para se pensar a longo prazo. Exatamente. Até para te dar um dado, o estado do Rio Grande do Sul, ele é o que mais forma mestres e doutores do Brasil. A média, o dobro da média nacional. Tá? O que significa exatamente o seguinte: nós conseguimos formar bem, educar bem, mas os melhor formados estão buscando alternativas fora do estado, porque em função das dificuldades, em função de tudo aquilo que a gente tem percebido no dia a dia da economia gaúcha. Bem que então a gente não tem que ter confiança no Congresso. Porque quando o Temer quis fazer a reforma da Previdência, aqui só faltaram dar nele. O Congresso vai dar aos deputados, que só pensam na reeleição, que não, meu voto não vão levar, entendeu? Tomara que renove no mínimo os 80%, 90%. Sabe? Não sonha. Não, é 25%, não dá 25%. Não, mas eu espero que... tu espera, mas não vai levar.
não vote nessa cachorrada. Sonhar não custa nada. Só pensa na reeleição. Quando se pensa fazer um projeto para melhorar um todo no país, eles mandam contra. Não deixam passar projeto porque vai ser negativo para a população. A população sabe que se não tiver uma mudança na Previdência, quer dizer, eu que sou aposentado, agora eu estou já no fim da vida, mas aquele ainda que vai se aposentar não vai receber, entendeu? Não vai receber, vai pagar durante 40 anos e não vai receber, porque não vai ter dinheiro. E agora saiu a pesquisa também, quer dizer, a longevidade hoje é de 76 anos. Então, é bem mais alta do que era 10 anos atrás. E em seguida já vai estar em 80. Como eu estou com 85, é que eu já estou 9 na frente, entendeu? Estou 9 na frente deles. Então, quer dizer, se eu for a 90, aqui, ó, eu estou... Não, vai tranquilo. Nesse ritmo e dentro daquilo que tu vem fazendo, normalmente, tu vai a frouxa 90. Frouxa. O que vai a 100. Que vem fazendo? Nada. Não, de ti eu só espero negativo aqui, ó, entendeu? Mas olha aqui, ó, o novo presidente vai ter que fazer. Vai ter que fazer, se não mexer não vai dar certo. Perfeito. Gabriela Fataz. Essa situação do idoso no Brasil, ela não deixa de lembrar que a gente tem vários problemas que amparam qualquer tipo de cidadão, no sentido de que várias políticas públicas essenciais, como por exemplo a saúde, não são fornecidas da forma como deveriam ser. Por exemplo, esse ano a Câmara de Vereadores não quis aprovar um projeto que era tão somente a ampliação de uma sala de espera lá no Hospital de Pronto Atendimento São Carlos, lá no Morro São José. Lá tinha uma carência muito grande de uma fila muito volumosa de pessoas que não tinha condições de ficar numa sala de espera à noite, que era muito pequena. Ou seja, vários pacientes, muitos deles idosos, com febre, etc., ficavam no relento esperando um atendimento. E, bom, era uma reforma muito básica, que era apenas constituir uma sala intermediária mais para o início, que fizesse com que as pessoas conseguissem aguardar pelo seu atendimento num lugar mais confortável. Nem isso é possível, porque a saúde no Brasil também não é uma prioridade. Os serviços públicos essenciais, eles estão congelados. A Rosane citou a questão da URGS, né? A URGS, daqui a 10 anos, vai ter metade do patrimônio que ela tem atualmente por causa da PEC 55. A gente congelou os gastos e os investimentos públicos, tal qual em saúde e educação, pelos próximos 20 anos. E isso vai reduzir a qualidade de vida da população drasticamente, porque os serviços de saúde já chegam muito pouco. Os repasses vão ser bem menores, os investimentos mais curtos, as pessoas vão desfrutar muito menos disso. A população idosa brasileira não vai ter a mesma condição de vida que os idosos no Japão ou como na Europa, onde os serviços públicos eles são disponibilizados para a sociedade de uma forma razoável. Também tem nisso o fato de que quase que 90% da química fina brasileira é importada. né? A gente não investe muito em tecnologia, porque, mais uma vez, a gente não investe em universidades federais. O governo Temer não tem interesse nenhum que a Universidade Federal desenvolva pesquisa, que o campo da ciência se aprimore. Em outros estados do Brasil, então, a ciência é mais escanteada ainda. Então, o Brasil também não produz essa questão de remédio, essa questão de desenvolvimento na saúde, essa questão mais ligada à tecnologia, que necessita de um amparo do governo, né, para se desenvolver. Se não fosse os incentivos que o governo americano historicamente deu às universidades, várias invenções que a gente tem hoje, que nem o smartphone que eu entreguei para o Silvas, não existiriam, né? Mas o Brasil, ele vai na contramão. O Brasil acha que vendendo tudo e privatizando tudo que vai se conseguir uma qualidade de vida para a população. Infelizmente, não penso que os idosos no Brasil daqui a 20 anos vão ter uma qualidade de vida tão ruim quanto a de hoje. Vai ser pior. Perfeito. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aonde? Estamos na RDC TV. O Rio Grande se conecta exatamente aqui, minha gente. Nós estamos aqui com 511 mil pontos net no estado gaúcho, nos principais redutos, né, populacionais do estado gaúcho. Nós estamos com as nossas imagens ao vivo, especialmente aqui o nosso programa Atividade, 25 anos no ar, ao vivo, minha gente. E nós entramos lá em Pelotas, Bento Gonçalves, Caxias, Santa Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, todo o Vale dos Sinos, Porto Alegre, região metropolitana, são 511 mil pontos de net.
ok? Então, quem tem assinatura NET está com as nossas imagens lá perfeitamente, ao vivo, assistindo. Estamos também pelo mundo afora, nas plataformas digitais, né, minha gente? Nós estamos aqui no YouTube, estamos no Facebook e no Instagram. É um negócio sensacional, assim funciona a RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Temos aqui uma grade eclética, né? Exatamente para atender a expectativa dos nossos telespectadores. Então, uma grade de programação que tem esporte, variedades, amenidades, política, economia, de tudo para contemplar a expectativa daqueles telespectadores que nós aqui temos o propósito de fidelizá-los cada vez mais com a nossa RDC TV, onde o Rio Grande se conecta, evidentemente, que é aqui, ok? Vamos adiante dizendo que na hora de fazer o melhor rancho, o maior rancho, só pode ser no Grupo Zafari, né? Que é modelo de organização. Supermercado Zafari, Hiper Zafari, Zafari Bourbon, exatamente isso, ok? Então, tudo de bom é no Zafari. Estratégicas lojas posicionadas, o melhor atendimento, o melhor preço, o melhor produto. E os cartões Zafari, não abra mão, porque são 2 cartões monumentais. Lhe dão uma série de vantagens, muitas vantagens, entre elas as milhares, pontos, para que você faça maravilhosas viagens, pontuação em bilhetes aéreos, ok? E mais os benefícios nas compras nas unidades do Zafari, onde você tem descontos espetaculares e parcelamento sensacional. Tudo isso é Grupo Zafari, Supermercado Zafari. Vamos lá. Ok, voltamos aqui na atividade. Tem um telespectador aqui me provocando e eu vou só responder isso aqui. Disseste ontem, ele dizendo para mim, o telespectador, que ontem eu disse que o Tite deu um tempo, não aceitou o convite imediato da CBF para treinar a seleção, ser o técnico da seleção brasileira até o Qatar 2022. Eu disse ontem aqui que ele não aceitou porque ele tinha a expectativa de ser contratado por um grande clube europeu. Ele não está nem na lista dos 10 mais técnicos do mundo, não está. Ele fez um péssimo trabalho na Copa do Mundo. Ele, antecedendo a Copa do Mundo, ele, em vez de cuidar da seleção brasileira, ele estava fazendo comerciais, gravando comerciais. Era um garoto propaganda, coisa mais linda. Faturando. Esquecendo que ele era o treinador da CBF e, portanto, da seleção brasileira, que representa os interesses de todos nós brasileiros. A caixa preta, chamada CBF. Pois agora, como ele não teve convite, ele correu e aceitou o convite da CBF. Claro, para não ficar sem o contra-cheque mensal. Ele deu um tempinho, fez um fez um truque e já pegou a CBF para mais 4 anos. É uma moleza. O futebol é assim, né, minha gente? É para esperto. É para esperto. Vai fazer meia dúzia de jogos durante 2 anos. Não tem explicação. Vai ganhar quase 1 milhão por mês. Não tem explicação. Isso é rasgar dinheiro. Está tudo errado. Um país que não tem controle, onde a corrupção campeia e domina no nosso país, é isso aí que dá. A CBF é uma caixa preta, ninguém tem ingerência lá dentro, é um monte de gato comandando aquilo lá e tomando dinheiro a rodo, porque tem patrocínios milionários a CBF e ninguém sabe onde é que vai o dinheiro. Ninguém sabe onde é que vai. E ela patrocina os votos, né, para se manter no trono, se manter no poder. Isso tem que mudar, tem que haver uma ingerência, tem que haver um instituto, uma instituição que possa questionar a CBF e mudar esse tipo de gestão. Tem que ter a participação do governo, de algum tipo de comitê, multiesportivos, não sei. Tem que haver de entidades, instituições que possam examinar o que está acontecendo lá dentro, para que haja transparência na CBF, coisa que não existe. Lá já saíram até hoje muitos gatos. Tanto que o último presidente não podia sair do Brasil porque iam botar as pulseiras nele, ok? Quem está tentando mudar isso lá é o Romário, como senador. Mas já foi bem mais agudo, já foi bem mais... Foi, mas é que o corporativismo lá é maior, não deixa o cara fazer. Ele tenta, já tentou, brigou, mas não consegue fazer. Assim precisa dizer, o Romário disputou espaço como centroavante lá no Congresso, hoje ele se aceitou a ser volante, faz muito tempo que ele não
tem uma postura tão ofensiva quanto antigamente. Porque é tranquilo, é bem melhor ser volante. Será que já compraram o Romário? Claro que já chamaram ele e disseram aqui, amigo. Pega aqui, fecha, fica quieto, não te mete nisso. Agora, o presidente da CBF não podia viajar, deu Nero, isso. Eu não sei se ele investiu bem o dinheiro dele. De repente ele está só com esse salário de senador. Daqui a pouco eles já estão dando uma aposentadoria para ele por trás dos panos. A gente não sabe. Agora, aquilo lá é muito horroroso também. O presidente que não podia viajar, o Del Nero, isso? Não, Pois é, e agora toma posse um novo presidente, né? Sim. E quem será o executivo desse novo presidente? O filho do Del Nero. É uma troca de posições de cadeiras, entende? A dança das cadeiras. E esse guri deve receber uma grana monumental por mês, tá compreendendo? E por aí vai. E nós aqui assistindo, os baba-ovo, aqui, os palhaços que vão para as arquibancadas dos estádios. Pelo amor de Deus. O problema é que o futebol brasileiro se mercantilizou completamente. E daí tu vê a crise, teve o seu ápice no 7-1. Os pais do 7-1 são os diretores da CBF, é a cultura futebolística e mercadológica que o Brasil assumiu. É o futebol usado para fins meramente comerciais, uma coisa que tu vê, por exemplo, toda a seleção brasileira é figurinha de comercial de TV e depois chega na hora não joga nada. O próprio Neymar, por exemplo, é um astro artificial, basicamente, porque é um jogador que não era tão incrível quanto outras pessoas, quanto o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Isso aí é outro padrão. Esse Neymar não amarra a chuteira do Cristiano Ronaldo. Tudo isso foi muito determinante para o desenvolvimento dele como atleta e tanto para o entrosamento da seleção brasileira. O Neymar é muito produto justamente por causa disso. A seleção brasileira ainda não aprendeu a se blindar dos holofotes e das câmeras de televisão. E é uma coisa que o Brasil vai ter que aprender a fazer para conseguir ganhar a Copa do Mundo de novo. Agora mesmo tu falou sobre que congelaram lá o repasse para a saúde, para a educação e tudo. Mas que foi bem feita, porque a grande parte desse dinheiro que vem tem sacanagem no meio. Os negros desviam metade do dinheiro que vinha, entendeu? Então tinha que cortar. Tem na universidade, outra também que só forma PT lá. Olha a barba dele aqui, ó. Olha a barba dele aqui, vê se ele tira. Ele é um PT enrustido. Olha aqui, ó. Entendeu? Não necessariamente enrustido. Aqui, ó, parece até o Fidel Castro. O Fidel Castro deve ser a favor das ditaduras aí que tem aí. Ele é a favor do carro antigo. A favor da ditadura. É a favor do carro antigo. Tu abre teu olho e os negros estão indo tudo, vê o sol quadrado com o olho. É a favor da sucata. Então, olha aqui, ó. Do paredão. É verdade, porque estamos vendendo diploma ou não estavam vendendo diploma? Não sei aonde. Não sabe aonde? Tu sabe bem onde é. Não sei. Prenderam lá os vagabundos, estavam vendendo diploma. Estavam vendendo mestrado. Dinheiro. Foi um cara, no curso de administração. Não foi lá na tua escola. Mas eu acho que, de repente, a PEC 55, na minha opinião, é um grande modo de desvio de dinheiro legal, porque o dinheiro público tem que ser para onde? Saúde e educação. Sim, mas quando o governo pega e por meio do lobby faz desviar direto para o bolso deles, faz desviar direto para o bolso da bancada ruralista, para o bolso da bancada da bala, para o bolso dos grandes lobistas que controlam o Congresso brasileiro. O único que não leva é o PT. Não é o único que não leva é o governo brasileiro. O PT não leva, né? PSOL, PCdoB, esses não levam. Eles não quebraram o Brasil. Lobby. Só roubaram tudo que podiam. E aí ainda tem cara que defende. Tá vendo o sol quadrado lá? Eu quero mandar. Ainda querem achar que o cara Eu não é vi nexo. Eu quero mandar um abraço ao Oscar Algair, grande empresário, titular da Algair Engenharia, que é uma empresa padrão, modelo, grife, na construção civil de lojas, shoppings, supermercados, etc e tal. Mas quero mandar um abraço para ele e cumprimentá-lo pelo seu clube, que tem uma sociedade com a Andrade Gutierrez, que também é uma grande construtora, né, Algair? Assim como a Algair é construtora, né? É uma grande construtora, mas essa é cara limpa. A Algair é uma construtora cara limpa. E a UAS, a Andrade Gutierrez, isso aí que vocês falam, também. Só que o Beira-Rio, quem explora uma série de setores dentro do Beira-Rio, chama-se Andrade Gutierrez. Estão devendo as calças para Andrade Gutierrez. Aquilo ali é dinheiro que está pago por 20 anos. Besteira, por 20 anos deram o estacionamento. E daí está pago. Não, está pago. Vai explorar o estacionamento lá. Ó. Agora, eu vou te dizer outra. O Algair me ligou ontem e eu me esqueci
esqueci do recado que ele me deu para me dar no início do programa. Ele me disse assim, ó, comenta lá, porque eu não estou indo no programa, que o Renato, olha, quando o São Paulo já está ganhando, viu? 1-0 para o São Paulo. Quando ganha, quando o Grêmio, quando ganha, é o Renato que ganha. Quando perde, é o jogador que perde. Isso é o recado que ele mandou. E o treinador atira a culpa tudo para cima do jogador. Por que você não cuida lá do tal do estádio de você, lá que a prefeitura deu para vocês lá, na Beira-Rio ali? E daí? Vai lá ver o que foi feito. Eu sei. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui, falando em Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco. Temos um bosque ali na frente, claro que com essa chuva não dá para usufruir, né? Mas pássaros cantando, sabiás, é sensacional. Palagartear com a patroa, com a namorada, com os amigos, evidentemente, tudo de bom. Ali também naquele bosque, nas cercanias do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, como no Barranquinho também, né? Aliás, eu digo sempre aqui que o Barranquinho hoje, dentro de uma legislação da gastronomia, de casas gastronômicas no país, ele é um dos que mais atende totalmente a tudo que é especificado numa casa gastronômica. O Barranquinho é uma das casas mais modernas do Brasil em termos de equipamentos numa casa gastronômica. Barranquinho ao lado do Barranco. Assim como o Barranco também, que oferece tudo de bom e todos os equipamentos indispensáveis numa churrascaria, num restaurante, ok? Então, tudo de bom é com Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Hoje nós temos ali no Barranquinho assados de tiras e entrecôs a R$ 18,90. Estacionamento e aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos comandados por Chiquinho Tasca e Elson Furini. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. 100% natural, né, minha gente? Uva laranja extraordinário. Ok? Vamos adiante então, dizendo que tudo de bom está aqui. É com Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Eu digo sempre, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ok? Vamos adiante. Roxane Ponzi, PhD, advogada em Direito de Trânsito. Novidades nesse segmento? Hoje eu resolvi trazer um serviço de utilidade pública, né? Partimos do pressuposto que várias pessoas são vítimas de furto ou roubo de veículos. Infelizmente, o nosso estado ele está... Só vou te interromper um pouquinho. Tu sabe que me disseram uma coisa, Roxane Ponce? Que tem gente dando cabo no automóvel, entregando para desmanches e esperando o seguro pagar. Bom, isso é fraude, né? E isso é crime. Isso é crime, não. Muito perigoso, aliás. Diz que as instituições de segurança, as seguradoras, estão atentas e apavoradas com esse mecanismo. Aliás, as seguradoras às vezes são mais eficazes no processo investigativo de eventual fraude ao seguro do que a própria polícia, né? Exatamente. Então, esse tipo de situação, obviamente, é crime, não se aconselha e é melhor não testar, ainda mais se você não tem, né, histórico aí de criminoso. O criminoso às vezes sabe fazer bem esse tipo de procedimento. Mas o que eu queria alertar a população que foi vítima desse tipo de infortúnio é que há o direito de pedido de restituição proporcional do valor do IPVA. E muita gente não sabe. Ou seja, do ano de 2017, foram 18 mil veículos furtados ou roubados e apenas 818 pedidos de restituição. E não é um procedimento tão difícil, não. Basta que você acesse lá o site da Secretaria da Fazenda do Estado ou coloque mesmo no Google, né? IPVA, restituição, Secretaria da Fazenda do Estado. E lá vai aparecer uma página em que há um link, em que você baixa um formulário, preenche esse formulário, você vai ter que juntar. Obviamente que antes disso você fez uma ocorrência policial, né, para que isso conste lá nos registros. Mas basta você juntar um documento de identidade, se for uma pessoa jurídica tem que trazer também o contrato social e, além disso, uma fotocópia lá da conta corrente, para que esse procedimento seja avaliado lá pelo setor responsável e faça a devolução. Atente-se que isso é um direito seu, tá? E isso não é um benefício só aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Há outros estados que também permitem esse pedido de devolução. Então, se infelizmente você foi vítima
né? Há vários prejuízos envolvidos nisso, até para quem tem a seguro, né? Porque obviamente tem que pagar às vezes a franquia, que ela não é das mais baratas, mas independente de qualquer das situações, com seguro ou sem seguro, você sim tem direito a pedir a restituição proporcional do IPVA pago do último ano. Desde quando tem essa... Eu não sei exatamente desde quando tem, Bernardo. Que ninguém sabe. Eu, por exemplo, estou com... Aqui, estou no fim da minha vida, nunca vi falar que podia fazer isso. Agora dos últimos... obviamente só pode pedir esse valor dos últimos 5 anos, como qualquer imposto, né, que existe um prazo. Mas a minha sugestão faz esse procedimento, não precisa nem de advogado para isso, viu? Você mesmo pode fazer sem qualquer auxílio de um profissional. A pergunta que eu faço é o seguinte, 20%, esse deve dar mais aproximadamente isso. Olha, eu fiz o percentual dos 18 mil, significa 4,5%. 4%, Então, assim, mas por que, a pergunta que eu faço é por que o Estado não comunica às pessoas que elas tenham, que é uma coisa óbvia, se o Estado consegue chegar na casa do cidadão para cobrar o IPVA, para cobrar multa, para cobrar qualquer situação. Não consegue chegar na casa, que seria uma demonstração de boa vontade, inclusive, do Estado, uma das poucas, né? Bom, informa o cidadão que teve seu veículo furtado, porque isso está no banco de dados da polícia, perfeito, consequentemente no banco de dados do Estado. A pergunta que eu faço é o seguinte, por que esses 96% que não estão requerendo o seu direito, por que eles não são informados pelo Estado? Isso seria, eu acho que no mundo ideal, né? A gente teria uma situação em que a administração pública iria, estou batendo na sua porta dizendo que você tem dinheiro a receber nosso. Acho que isso sim, não estou dizendo que não deveria acontecer, mas eu ainda acho que isso no mundo ideal, mais utópico, que pode ser. Nós estamos bem longe. Outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, não se dá atenção para quase nada do que diz respeito a serviço público hoje, né? Pelas dificuldades do Estado, várias razões. Agora, essa profusão de blitz, que começou com uma... Estou falando como cidadão, como leigo, até gostaria da sua opinião, né? Como uma justificativa para lei seca e balada segura, isso? Pô, mas às vezes tem blitz às 9 horas da manhã de balada segura, de quarta ou quinta-feira ali no Parcão, né? Então, assim, pode até não ser. Mas passa a ideia para a população que é um movimento puramente arrecadatório. Eu desconheço essa questão da balada segura de manhã. Ainda que eu entenda que a fiscalização de álcool ela deve ocorrer em qualquer horário do dia, né? Porque quem faz uso de álcool e direção, claro que há uma tendência a fazer isso à noite, mas não significa que não faça durante o dia. E também está sujeito a causar acidentes. E a fiscalização ela é importante numa perspectiva de que se mude comportamentos. Mas eu acho que essas blitz pela manhã, elas têm muito mais a ver para ver a regularidade do pagamento do imposto, porque agora já estamos terminando aí o calendário do IPVA. E quem estiver circulando com o veículo certamente está sem o licenciamento, né? Então, acredito que esse tipo de blitz ela tem essa finalidade. E antes que qualquer pessoa diga assim, olha só, porque já ouviram isso em vários lugares, não existe mais como apreender veículo. Sim, é verdade, a pena de apreensão de veículo não existe mais, mas ainda existe a necessidade de remoção, ou seja, mudou-se a nomenclatura, mas no final das contas o frigir dos ovos é a mesma coisa. Se você tiver sem licenciamento, vai botar no guincho e só vai tirar de lá depois que pagar. Tiver tudo em dia. Exatamente. Perfeito. Vamos adiante. O pinguço eu preciso fazer, não, agora tu vai me desculpar. Tu levanta a mão que tu não é estadista. Vamos adiante. O pinguço bebe durante o dia também, não bebe só de noite. Não, é verdade. O sujeito vai num almoço, toma uma taça de vinho, passa numa blitz aí da balada, segura essa aí, tá engatado. Tu viu que eu tenho razão quando eu falo os médicos cardiologistas mandam tomar. Isso aí não é porre, não é trago, não é bebedeira, não é ser gambá. É uma legislação caótica. Tu pode perfeitamente tomar uma cerveja dessa latinha, uma taça de vinho, não vai acontecer nada, ninguém se embriaga, tá? Sim, mas posso só fazer uma observação? Eu concordo com a questão do álcool e direção, são duas coisas que não combinam. Acho que é um exagero. Tem todas as razões para isso. Acho que é um exagero na legislação. Agora eu quero dizer o seguinte, a vida que é perdida no assalto é a mesma vida que pode ser perdida no acidente, não é uma vida diferente, porque ela é num automóvel que ela é mais importante.
percepção que passa é que estamos focando muito para a questão do automóvel e da fiscalização dos veículos. E às vezes é o seguinte, tu vai numa blitz dessa, tem 10, 12 policiais militares e ali próximo, já, como eu já vi na Cidade Baixa, os caras sendo assaltados e 2 quadras depois cheio de brigadiano por causa da blitz. Para mim é um contrassenso e é inaceitável. É verdade. Não, a lei é esdrúxula, tá compreendendo? Ela não é legal, a lei da balada segura, ela não é legal. Porque tu simplesmente vedar o prazer de um cidadão, de uma cidadã, de qualquer figura, de tomar uma taça de vinho, um copo de cerveja, né? Para ir no restaurante, tu dá um prejuízo de ICMS, de tributos, tu tira o prazer das pessoas, tu acaba com a rentabilidade e às vezes fecha um comércio de alimentação por causa dessas medidas. Quer dizer, tudo que é radical não dá certo, não é legal. Radicalismo não. Agora, se o sujeito tem um teor alcoólico legal, até para dirigir, então ele vai ser medido. Agora, não zero. Tolerância zero. Isso é paredão, isso é Fidel Castro. Bom, vamos adiante, minha gente, falando de CIE. É um negócio fantástico, CIE, né? CIE é aquele que determina mais ou menos o horizonte de um jovem através dos grandes estágios que estabelece o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Especialmente o do Rio Grande do Sul, é modelo no país. O do Rio Grande do Sul é modelo nacional do CIE-RS. Ele é um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Alô, estagiários, o CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades. O CIE-RS cumprindo o seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Olha aqui, ó. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Olha que mensagem, olha que realidade estabelece o CIE-RS. Por favor, então, se você quer mais ou menos ver os seus horizontes, as tendências da sua atividade profissional futura, tudo isso passa por um estágio CIE-RS, que é padrão nacional. Dá uma olhada. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. O Cindy Lojas Porto Alegre é referência nacional em gestão e organização. É um padrão de organização singular que tem essa representatividade, né, em todo o país. Por essa dimensão de organização sensacional do Cindy Lojas Porto Alegre. É uma diretoria absolutamente que é uma orquestra, trabalha em sintonia fina e com seus colaboradores todos, absolutamente, cada um na sua posição, dando o máximo no seu desempenho. Então, por isso que o CIE, o Cindy Lojas Porto Alegre, é essa referência no país em gestão e organização. Então, olha aqui, minha gente, chegando aí o Dia dos Pais. Não abra mão de um presente para o seu pai, de acordo com a capacidade do seu bolso. Né? Se tem capacidade, vamos dar um presente bom, mais ou menos, um presentinho, mas nunca deixando de dar um presente. É uma data importante para você contemplar o seu pai e reconhecer tudo aquilo que ele fez e faz por você, ok? Muito bem, vamos adiante, dizendo que a SPC de Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Se você
titular de família, por exemplo, não tem um plano de previdência complementar, comete um grande equívoco, porque qualquer dificuldade aí no seio familiar, você vai dar um prejuízo aí na expectativa dos seus familiares durante o mês, né? Porque se você perde a vaga de trabalho, tem aí um problema de saúde, qualquer situação nessa aí, um percalço na atividade que a pessoa tem na vida, pode complicar o seio familiar. Então, por isso a importância de um plano de previdência complementar e aí a importância da SPC Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela tem sede em Porto Alegre, é uma empresa centenária, na Praça Otávio Rocha 65, no primeiro andar, telefone 32281999 e o site que é aspecir.com.br, ok? E a Algar Engenharia está aí, né, minha gente? Bombando, né? Com a sua capacidade, a sua competência. É uma empresa absolutamente lisa, reta, que não abre mão de prazos e qualidade de obras, né? E ela está aí já na quinta laje do Flying Design Studios, né? Um empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. São estúdios de 38 a 44 metros quadrados, controlados pelo smartphone. Só por aí você já vê a dimensão e a qualidade desse empreendimento. Fica perto do Hospital São Lucas, URGS, PUC, etc. e tal, numa das regiões que mais se valorizam em Porto Alegre, que é a Avenida Ipiranga, naquela região do 8.339. Muitos prédios ali corporativos ou residenciais surgindo cada vez mais. Por isso, a valorização também extraordinária desta região de Porto Alegre. E o Flying está exatamente sediado na Avenida Ipiranga, 8.339. As melhores obras comerciais para investir ou morar são da Algar Engenharia, que não abre mão de qualidade e prazos, tá? Te liga. O Fly tem tudo de bom. É uma estrutura extraordinária, tem oficina, tem horta urbana, tem lavanderia compartilhada, tem biblioteca integrada, academia, piscina na cobertura, vista panorâmica, tudo de bom. Venha para o Fly. Use aí o seu corretor ou procure a Algar Engenharia, que tem a sua sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393. O telefone da Algar Engenharia é o 3339-1250 e o site é o algair.com.br. Muito bem. Fala, Gabriela Fatato. Bom, final de julho, quase agosto, e o centro-direita e o centro-esquerda, se assim a gente pode chamar, as principais candidaturas do famoso centrão brasileiro, estão começando a criar as suas formas, né? O Alckmin tem negociado ultimamente com o Partido Progressista, partido com o maior número de indiciados na Lava Jato, a sua vice-presidência, para fechar então a chapa que vai encabeçar com o Geraldo Alckmin, né? Do PSDB, um dos favoritos para a eleição, já conseguindo também o apoio daquilo que a gente chama de um grande centrão, né? Que são os partidos como o PR, que ficam oscilando, né? Entre o partido governista e o partido oposicionista, historicamente, trocando de sigla o tempo todo. Não especificamente o PR, mas tantos outros, né? Mas o PR foi aquele partido icônico que teve quase que 50% dos deputados votando a favor do impeachment e contra o impeachment também. E que agora não tinha certeza se apoiava o Lula, o Bolsonaro ou o Alckmin, né? Fecharam com o Alckmin no final. O PSDB, que teve um constrangimento também recentemente por causa do marqueteiro lá, um dos coordenadores da campanha, do João Dória, que teve que se afastar das operações do partido, porque, né, desmembramentos da Operação Zelotes cobraram explicações dele, coisas que foram muito constrangedoras. Mas não tem problema, ele não é do PT, então a gente não precisa falar disso. Vamos dizer o seguinte, PT é o único partido corrupto do mundo. Gabriela Fatato. Então, o centro-esquerda também começa a fechar melhor, tipo, o Ciro Gomes começa a se aproximar do PSB, apoiando o candidato França lá em Minas Gerais, e buscando, assim, um apoio nacional. Então, são duas frentes dessas eleições de 2018 que antes estavam num horizonte muito abstrato, muito turvo quanto à questão da coligação partidária, agora está mais consolidada, a gente tem um panorama melhor do que vai acontecer em outubro. O PT está no mundo da lua, querendo que o Lula seja candidato, dentro de um questionamento que eu acho válido. Tu tá triste, né? Eu não estou triste.
entendeu? Eu só acho que é um sistema eleitoral que é falho, né? A gente tem o primeiro colocado nas pesquisas eleitorais, a preferência do povo, não pode disputar a eleição. Tanto por um motivo bom quanto mas não pode porque é ladrão, não é por outra razão. Ô Gabriel... Sim, não, eu não estou falando isso. A gente não precisa... Vamos se acalmar, calma. Ninguém está atrás das grades de graça, tá, meu doutor? Eu só acho que... É muito dinheiro. Tu sabe quanto é que eu acho que o problema, esse menininho chamado Lulinha? O problema é que, assim, ó, a gente não tem uma noção direito sobre como o Brasil se deu essa questão de combate à corrupção nos últimos anos. É uma coisa que também é uma fábula, não deixa de ser uma narrativa. É o mito do herói, do anti-herói que se criou. Assim, usou um juiz de primeira instância de uma forma excessiva. Botou todos os vagabundos na cadeia, os ladrões. Não foram todos os vagabundos. Vários conseguiram concessões, entendeu? O Moro também libertou muito corrupto. Não, por exemplo, o teu amigo Dias Toffoli mandou o vigarista, o mentor, tá? O Zé Dirceu, está em casa tomando uísque. Na praia. 30 anos de cadeia. No Brasil, a gente tem que ter a organização institucional. O Supremo Tribunal Federal é o que dá a última palavra nessas questões. Eu acho que o maior problema, no caso do Lula, foi aquela sessão com aquele voto contraditório da Rosa Weber, junto com o fato de que, eu não vou dizer se... a gente não tem como saber, entendeu, se o Lula é inocente ou culpado, porque ninguém aqui teve acesso às provas, entendeu, que fossem incriminar ele. Até porque... Eu não li. Agora eu não tinha visto. O pessoal lá, eu ainda não tinha visto. O pessoal lá invadiu. Pelo amor de Deus. O pessoal lá invadiu o apartamento dele, tirou foto, não tinha nenhuma reforma dentro do apartamento. Esse argumento eu não tinha visto ainda. Então, a questão é que o problema é como a estrutura jurídico brasileira se desenvolveu. Não, tira da câmera dele, eu que estou falando. Obrigado, desculpa a grosseria. Mas o que acontece é que a gente não pode interromper os coleguinhas. Tu faz uma tese e não termina. Tu também faz uma tese. Não, eu não sou vem rápido. com essa. O que acontece é que o problema é esse, entendeu? O problema é que o Brasil, ele vem de um discurso de luta contra a corrupção, mas ele confunde bastante a esfera jurídica com a esfera política. E a esfera política, por sua vez, se confunde muito com a esfera midiática. Então, assim, ó, me provoca falando do Lula e tal. Eu não estou aqui para também pautar, eu só puxei o assunto Gabriel, dizendo só um pouquinho, ao norte, só um pouquinho, Gabriel, na forma como as coligações vão se colocar, e o PT não vai estar nessas eleições, é a tendência, a não ser que apoie Guilherme Boulos, que foi o que o Tarso Genro falou na Assembleia Legislativa, quando ele estava junto com o Guilherme Boulos. Eu não posso falar sobre o Estado aqui, não é um assunto que me compete. Não mora aqui. Mas nem sempre a vida é assim, né? E o que acontece é que o Guilherme Boulos... Te interessa, então. O Tarso Genro enterrou Tarso Genro tem a tendência de... O Tarso Genro abriu a sepultura, os 7 palmos, enterrou o Estado gaúcho. Por amor de Deus, eu não me sinto confortável para abordar o assunto do Estado do Rio Grande do Sul. Mas o que eu acho é o seguinte, o Guilherme Boulos já teve o Tarso Genro como um aliado, dizendo que ele quer que o PT não fique insistindo na candidatura do Lula e que apoie ele, mas essa frente não sei se vai se fechar tão bem quanto se desenha algumas correntes do PT. A tendência é que o PT também não lance algum candidato ou se vá lançar o Fernando Haddad para fazer lá no máximo 10% de intenções de voto. É a tendência que vai se continuar. Gabriel, tu tens toda a pinta de um grande diretor de cinema. Adoraria fazer isso. E tu tem tudo para fazer um filme para ser campeão de bilheteria. A inocência de Lula. Porque é a primeira vez que eu vejo um argumento dessa natureza, que ninguém provou nada, não tem nada. Não, só que não provou para ti e para alguns petistas, porque para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a 4ª Região aí, com um colegiado que botou ele na cadeia, entendeu? Mais o Moro. Não, tudo é mentiroso, tudo é burro. O Moro é sem vergonha. Tudo é safado. O único que não é safado é o Lula. É que por isso que a gente não pode interromper as pessoas, porque até a pessoa concluir o raciocínio, tu não vai saber exatamente o que ela está querendo dizer com aquilo. O que eu quis dizer é o seguinte, existe no Brasil essa questão da fábula do Lula, que é uma fábula que tem 2 interpretações, existem um lado religioso contra o Lula e um lado religioso a favor do Lula, e o que eu prego é justamente que não exista uma narrativa uníssona em relação a isso. Eu acho que a gente tem que fugir do que as pessoas nos colocam, talvez seja uma grande mistura dessas 2 ficções, a nossa tal realidade, que a gente chama de realidade, mas que em outros parâmetros pode ser, na verdade,
verdade, toda uma cortina de fumaça para esconder os reais problemas estruturais da política brasileira, que não se corrigem botando fulano ou beltrano na cadeia, mas agora se corrigem promovendo reformas institucionais profundas na forma como o Brasil está arquitetado desde a sua Constituição. Então, eu acho que o problema é quando a discussão fica muito superficial, quando a gente vai falar de Lula ou não Lula. O Lula um dia vai morrer e isso vai virar história. Eu acho o seguinte, se tu... Então, eu não vejo tanta importância em ficar falando do Lula. Tá, okay. Não, mas eu acho que é importante, porque é o maior ladrão do país. O que acontece é o seguinte, tu como jovem, com todos esses teus ideais, tu poderia estar representando o PT, o Lula transferiria os votos para ti, tu seria o nosso grande líder. Vai ser uma boa, hein? Tu conhece alguém do PT, Silvio? Tu conhece os políticos, você liga para eles, me lança lá que é o jeito que ele defende o Lula, entendeu? Tinha que dar os votos para ele mesmo. Porque só tu que não sabe que o cara é ladrão. Os filhos dele. Os filhos dele. Não, mas só para um pouquinho. Tu falou até agora, escuta. Tá, mas eu tenho que fazer o meu trabalho aqui, tá? Tu também não vai dar discurso aqui. Como é que o filho deles enriqueceram? Foi assim da noite pro dia? Não, também isso é mentira. Tem que ter uma... tem que ter o quê? Um norte, isso aí. Um norte, sim. O norte que o Lula desviou grana para eles. Hoje eles são milionários por quê? Vocês souberam por que o Alckmin cancelou aí 2 agendas essa semana em Porto Alegre? Soubesse, Silvio? Oi? O Alckmin era para ter vindo a Porto Alegre essa semana. Cancelou. No estado, né? Caxias do Sul. E na quarta-feira a revista Voto. Né? Mas é outro partido vigarista, esse PSDB, começa com o Aécio, que era para ser presidente. Não foi por causa que fizeram a falcatrua nas urnas. Então o que acontece? Não fizeram a falcatrua nas urnas? Eu acho que não, né? Pelo amor de Deus, só tu que acredita. É a urna que acredita. Pode fazer voto em papel, o resultado vai ser o mesmo. Até se fosse a mesma eleição hoje, eu acho que o resultado ia ser maior ainda de diferença. Muito bem. Fala, Valdir. Hoje eu participei de um evento no período da manhã na Sociedade de Engenharia a respeito da infraestrutura modal, dos modais aí de transporte no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 90% do seu transporte realizado por via terrestre, a rodoviária. E foi apresentando também as necessidades de investimento, porque a gente está num momento e num período de baixa utilização, porque a economia está muito deprimida. Na medida que nós tivermos a economia melhorando, não há a menor condição de trafegabilidade dentro das estradas gaúchas. A única estrada que tinha alguma condição de trafegabilidade, que era a BR-101, que é a famosa freeway, agora com essa situação que foi criada, a EGR não sabe se assume, se não assume, se o valor é compatível, não é compatível, nós teremos então a última estrada viável do ponto de vista de trafegabilidade, provavelmente em sérias dificuldades. Tivemos um inverno, estamos tendo um inverno esse ano extremamente chuvoso. Muito chuvoso, isso atrapalha muito a questão das estradas, então, e foram apresentadas lá as necessidades de investimentos para que nós possamos reequilibrar, pelo menos em parte. O Estado não tem como arcar com esses investimentos, não tem a credibilidade para fazer parcerias público-privadas também, né? Existe a necessidade, inclusive, de algum lastro para que isso possa acontecer. Então, a situação é muito difícil. Isso vai travar, na medida que o país se recuperar, e vai se recuperar, isso vai travar em muito o crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. Até que nós possamos... Porque a infraestrutura é básica para que a economia possa funcionar. Perfeito. Ok, vamos adiante, dizendo que ontem teve o famoso chás das quartas-feiras lá no Plaza, bombou. Né, as delícias em doces, salgados, chás, chocolates, cafés. Olha aqui, minha gente, é um espetáculo. É a Grife Plaza São Rafael bombando, né? Nesse tradicional chá que acontece às quartas-feiras, onde converge a sociedade, as senhoras, cavalheiros, jovens, para o Hotel Plaza São Rafael, para saborearem essas delícias gastronômicas ali do Hotel Plaza São Rafael. Salgados, doces, maravilhosos, tortas sensacionais, ok? Tudo de bom ali com o Hotel Plaza São Rafael. E sábado, a grande feijoada do Hotel Plaza São Rafael, né? Tradicional no inverno, ok? Mandando aqui um abraço para a Claudinha Orbe, né? Que é titular de comunicação da Rede Plaza, e também para o Valdir Devitt, que é o homem de alimentos e bebidas, e agora de eventos, né? Comanda a área de eventos do Hotel Plaza São Rafael também, o Valdir Devitt, ok? Mas também um abraço forte para
para Fátima Rodrigues. Fátima Rodrigues, que é gerente geral do Hotel Plaza São Rafael. Só gente competente, gente boa para comandar essa grande unidade hoteleira que chama-se Hotel Plaza São Rafael, reconhecido no mundo inteiro, com sede aqui na capital dos gaúchos, na Alberto Bins, de frente à igreja São José. É sensacional. Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar de American Airlines, que é tudo de bom na hora de decolar desse nosso país, continente chamado Brasil, para os Estados Unidos. É uma companhia aérea maior do mundo, com sede nos Estados Unidos, em Dallas, né? E você viaja daqui, né, os principais aeroportos do país para os Estados Unidos, com uma frota das mais modernas também do planeta, a frota da American Airlines, as aeronaves mais modernas que existem, produzidas hoje pela indústria da aviação, exatamente estão já inseridas na frota da American Airlines. Sensacional. Então você sai com destinos do Brasil, destino para vários destinos americanos, e de lá você pode ir para o Canadá, para a Ásia, para a Europa, etc. e tal, por tarifas absolutamente lá embaixo. Como se diz assim, no assoalho. Por quê? Porque você viajando daqui do Brasil para os Estados Unidos e depois ingressando nesses outros territórios, você tem uma vantagem financeira muito grande no valor das tarifas. Essa é a grande vantagem de viajar American Airlines. Se for para os Estados Unidos, já tem as grandes promoções e as tarifas absolutamente legais e convidativas, né? E as promocionais. E se for para outros países, como Canadá, eu digo, Ásia, Europa, e também é sensacional, porque você tem um ganho extraordinário no valor dos bilhetes aéreos. E pode usar as suas milhas também, evidentemente, viajando American Airlines. Destinos de todo o planeta, você ingressando pelo território americano, passa por American Airlines, a maior companhia aérea do planeta, ok? Te liga, pode sair aqui do Galeão, de Guarulhos, etc e tal, e vai-te embora. É sensacional. Vamos adiante ainda, vamos ver aqui nessa nossa papelama, que nós temos que falar aqui de mais coisa boa, que também passa ali pelo Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, que é o Copacabana. O Copacabana Palace. É sensacional, então desfrute do Copacabana Palace, que é um dos maiores templos da hotelaria mundial. Eu digo, ele se rivaliza sempre com o Ritz Hotel lá em Paris, né? O Ritz, onde estava a princesa Diana, quando lamentavelmente acidentou-se, saindo do Ritz Hotel, com o seu namorado, e acidentou-se e faleceu. A princesa Diana, que foi um ícone mundial, uma das mulheres mais queridas do planeta. 20 anos, né, da morte dela. Exatamente. Saiu uma entrevista esses dias de um dos bombeiros que socorreu ela e que ficou 20 anos impedido de dar entrevista por causa disso, e disse que ela foi para o hospital com vida ainda, inclusive. Lamentavelmente. É um fato que não se sabia sobre ela, que veio a público recentemente. Então, canchas poliesportivas, spa, saunas, etc e tal, tudo de bom. A gastronomia é impecável, maravilhosa, a pérola da piscina, tudo isso aí é Copacabana Palace, o templo da hotelaria mundial ali no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, tudo de bom, passa por ali. Também com tarifas promocionais no Copacabana Palace. Parcelamento no cartão de crédito, tudo de bom. Não há impedimento de você ingressar no Copacabana Palace, porque é uma grande grife, o Carnaval do Copa, né? O Réveillon do Copa, e esses grandes eventos também que existem lá, empresariais, corporativos e sociais, né? Os estadistas do mundo inteiro, os principais, passaram pelo Copacabana Palace, a alta sociedade mundial, os grandes músicos, atores, atrizes de Hollywood, né? Los Angeles, se hospedaram no Copacabana Palace. Então, mas isso não significa que você não possa ir lá, se hospedar lá, passar momentos inesquecíveis lá. Pode sim, porque tanto as tarifas normais como as promocionais são invejáveis. Te liga em Copacabana Palace. Muito bem, vamos adiante. Fala, Roxane Ponce. Eu queria aproveitar o gancho do Valdir sobre a questão dos modais, né, e dos 90% que são, de uma certa forma, concentrados nas rodovias, e lembrar do como o Brasil ele valoriza o veículo, né, em detrimento de outras formas de transporte. Quando a gente sai para fora, a gente vê que ter um veículo não é necessariamente uma necessidade, e sim que lá eles podem fazer uso tanto do transporte público, que é de qualidade e que é atrativo, e que aqui a gente tem a ideia de que o cara, né, faz 18 anos, como um prêmio ele recebe um carro. E quanto mais potente for o carro, quanto mais luxuoso for o carro, mais aquela pessoa tecnicamente teria status.
Então, essa inversão de valores, ela talvez seja muito mais cultural, né, do que necessariamente só uma questão de política pública. Vamos investir em estradas em detrimento do restante. Mas, obviamente, que por conta do transporte de cargas, talvez um pequeno incremento que fosse nas ferrovias, isso já ajudaria. E no âmbito do município, eu vejo que, principalmente a questão da lei seca, né? Por que que ela meio que engrenou? Porque junto com isso veio a questão dos aplicativos de transporte, Uber, Cabify, 99, todos esses foram a alternativa para que as pessoas aderissem à ideia de não beber e dirigir. Porque se nós dependêssemos de um transporte público que servisse, por exemplo, à noite, nós certamente não teríamos esse engajamento que hoje a gente já está vendo de uma certa forma. E quem sai ganhando é o povo, né? E quem sai ganhando é o povo. Barato. A verdade é que se as pessoas, se a administração pública não investe, por exemplo, em bons ônibus, né, que tenha um banco confortável, que tenha ar-condicionado, que esteja sempre no horário, certamente ninguém vai deixar o seu carro, se possui o seu carro, para, né, fazer o uso do transporte público. Então, tem que ser atrativo, é a lei da oferta e da procura, ou seja, não pode ser um ambiente saturado, com poucos veículos. As pessoas, para aderirem àquele transporte coletivo, ele tem que ser melhor do que enfrentar um congestionamento, por exemplo, no seu veículo. Então, penso, né, que muito mais cultural do que necessariamente uma escolha política. Tem um outro aspecto que eu acho muito importante nessa discussão, é que o Brasil ele tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Ele é permeado por rios e cruzado por vários canais fluviais muito úteis, poderiam ser utilizados com muita facilidade. Isso é um aspecto que eu acho que até os brasileiros em geral sabem, sempre a gente é ensinado que o maior rio do mundo é o Amazonas, é maior até que o Nilo, etc. O Globo Repórter, às vezes eu acho que eles não têm pauta, eles falam das bacias hidrográficas do Brasil de 3 em 3 semanas, reportagens excelentes, mas é um tema que isso volta e meia está na cabeça do brasileiro, mas a gente nunca começou a conceber a utilidade que é ter tantas vias de navegação internas, né? Que é uma parte da realidade brasileira que é ignorada porque a gente é muito focado na questão das estradas, da indústria do combustível, da indústria do asfalto, da indústria do carro. A gente podia navegar internamente no Brasil com muita tranquilidade, além de ferrovias, né? Eu tenho um dado em relação aos aplicativos em Porto Alegre, que eu não tenho, assim, do ponto de vista numérico, mas que reduziu em muito a utilização dos táxis de lotação. Sim. Verdade. A lotação está mais cara que o táxi. Não, além do risco da segurança. Segurança, claro. Infelizmente, eles foram alvo de muito... Está no fim, o programa está chegando no final. Hoje está sendo lançado pelo PDT o Léo Jorge. Jairo Jorge. Aquele. Mas olha só, foi coincidência? Duvido. Ele está sendo lançado governador e está sendo bloqueado 14 milhões dele e da vice dele quando era prefeito lá em Canoas. Está bloqueado os bens deles todos, pela sacanagem que fizeram lá, entendeu? Então é um lançamento e com um bloqueio no mesmo dia. Olha só que belo lançamento que está sendo feito por esse partido que hoje é um partidinho. O PDT hoje é desse tamanhozinho, desde que se vendeu para o PT. Ok, estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, minha gente, 511 mil pontos de net no estado gaúcho, estamos ao vivo, né? Em todo esse território rio-grandense aí, 511 mil pontos de net ao vivo. Estamos também nas plataformas digitais, no YouTube, Facebook e Instagram. Minha gente, o programa vai se despedindo, dizendo para vocês o seguinte: amanhã às 19 horas estaremos aqui com mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há 25 anos, sempre ao vivo. Ok? Uma boa noite, até lá e um bom espetáculo futebolístico para quem puder, ok? Até lá, até amanhã.